Vocês acreditam em alma gêmea? Almas gêmeas são duas consciências espirituais polarizadas e pertencem a uma mesma mônada. Vocês sabem o que é mônada? Se não sabe, vocês vão aprender lá nos vídeos que eu vou fazer, porque eu vou explicar o que é mônada direitinho. Resumindo isso para duas palavrinhas, se quer dizer centelha divina. Pronto. Na verdade, não podemos considerar exatamente como almas gêmeas, propriamente dito, pois fisicamente pode haver muitas diferenças, mesmo mentalmente, de uma para outra, tá? Então, isso pode acontecer, porém, em nível de essência, né? Ou seja, essas duas consciências espirituais que pertencem para uma mesma mônada, elas podem, neste momento, estarem muito diferentes. Só em nível de essência ela tem esta igualdade, esta aproximação. Porém, justamente devido às experiências reencarnatórias, que cada uma pode seguir por caminhos completamente diferentes, pode haver diferenças assim muito grandes de uma para outra, devido a esse desenvolvimento. Ocorre que na evolução destas almas, a própria engenharia sideral, que cuida da evolução espiritual dos seres, estas almas são conduzidas para um objetivo final, só que ela pode pegar muitos caminhos para chegar lá. Caminhos que vão muito lentos, caminhos que são sofridos, caminhos que são felizes, caminhos que são rápidos, enfim, caminhos de muitos tipos. Então, a missão final de todos é a volta à fonte. E a volta à fonte significa, em um determinado momento, essas duas mônadas, aliás, essas duas almas, centelhas, elas vão se tornar uma só novamente, vão se recompor em uma só. Mas isso num nível em que, se você não tem um conhecimento mais profundo sobre questões cósmicas, espiritualidade e tudo mais, você não vai conseguir entender. Então, porque não existem parâmetros aqui no mundo humano para a gente poder comparar sobre o que significa esta reunião das duas. Cada uma dessas consciências pode, segundo as necessidades energéticas kármicas, evolutivas, encarnar em corpos masculinos ou femininos. Isso não significa que elas perdem a essência intrínseca, porque cada uma delas tem a sua essência, é masculina ou feminina. E isto não muda. O que muda é a forma de se expressar aqui no mundo físico. Isso significa que uma consciência masculina pode estar habitando um corpo feminino. Isso é muito comum e vice-versa. Quando se fala em clone humano, sabe, clone, de clonar, né, que nem como clonar uma ovelha e tal, e tem os clones de seres humanos. Para quem não sabe, hoje em dia, isso é falta de ética, existem leis no mundo que proíbem a clonagem de humanos, porém essas regras não são obedecidas. Então, a clonagem de um ser humano, ela leva cerca de 6 meses e já se tem um ser humano pronto, igualzinho aquele outro. Então, se um centro desse conseguir algumas células ou material genético teu, ele consegue fazer outra pessoa igualzinha. Então, nós podemos depois, em outras questões, outros momentos, discutir a parte espiritual disso. Mas o clone humano, tão comentado nos dias de hoje, representa uma possibilidade científica
de se proporcionar o desenvolvimento de uma célula em um útero hospedeiro até formar um ser idêntico àquele com o qual foi tirado. E isto é válido também para as centelhas divinas, somente que em proporções imensamente maiores. Então, eu estou citando isso apenas para dar um exemplo simples do princípio que segue a separação de mônadas e a união novamente. Cada ser humano é um Deus, não há a menor dúvida disso. A essência dele é divina. Então, ele é um Deus em desenvolvimento, é um Deus em semente, feito à imagem e semelhança do Pai Criador. Ainda em estado embrionário, logicamente. Então, seu destino final de cada ser humano é se tornar um Deus de verdade. Então, por isso que eu sempre digo, não existe um único Deus, existem deuses, só que um é dentro do outro, tudo é um só, mas um é continuação do outro. Então, aí entra uma outra palavra que eu vou explicar direitinho para vocês depois, lá nesses vídeos, sobre como que isso funciona dentro da unidade sideral. Uma coisa chamada paradoxo, porque neste campo existe esse paradoxo, é uma coisa muito forte. Por quê? Porque é aquilo que parece que é, mas não é. Ou é, mas não parece. Entende? Depende do modo que você olha para a coisa, depende da sua capacidade de compreensão, a capacidade de visão da coisa. Então, lembrando só uma frase aqui de Jesus, quando disse: Eu e meu Pai somos um. Ou seja, um dentro do outro, dentro de um entendimento pobre humano. Um é parte do outro. Então, todos nós somos o mesmo ser. O ser humano precisa urgentemente entender a unidade da criação, senão ele vai continuar se matando eternamente. Então, quando falamos em despertar de consciência, é principalmente cada um entender esta unidade, como é que ela se processa, como é que se dá. Então, a história da alma gêmea vai muito longe para explicar tudo isso, tá? Porque elas têm conexões para tudo quanto é lado, né? Cada assunto desse é como se você soltasse braços assim para todo lado, fios conectando com outros assuntos também muito importantes. Lá neste trabalho que estamos desenvolvendo, eu vou mostrar como que num passado distante ocorreu a separação das duas. A descida para o mundo da forma, o mundo da matéria, e depois a reintegração que vai acontecer no final. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.